Destaque agora para as notícias internacionais para dizer que no Médio Oriente parentes de reféns libertados pelo Hamas revelam a violência e o sofrimento das vítimas no cativeiro. E os reféns libertados estão em observação em hospitais no centro de Israel. Israel ainda celebra a volta dos reféns com homenagens nos hospitais. Os ex-sequestrados agradecem com gestos enquanto passam por exames médicos. Pelas famílias, chegam os primeiros relatos da emoção dos últimos dias. Yair Horn, que também foi sequestrado e solto no começo do ano, chora ao falar do irmão Eitan, libertado ontem. Só agora o meu coração está completo e eu posso respirar pela primeira vez em 2 anos, diz emocionado. A cunhada de Eitan contou ao Jornal da Record que ele perdeu muito peso e, por ter ficado muito tempo nos túneis, não consegue enxergar bem. Os reféns resgatados estão em observação médica em hospitais como esse aqui no centro de Israel. Todos os últimos 20 sequestrados vivos eram homens, a maioria com menos de 30 anos de idade. Eles eram considerados pelos terroristas como soldados, que poderiam aguentar as piores condições no cativeiro. Os relatos de crueldade dos terroristas são chocantes. Avinatan Or contou que ficou sozinho durante 2 anos e perdeu 40% da massa corporal. Elkana Bobot diz que perdeu a noção de tempo e espaço. Ele foi gravado pelos terroristas do Hamas enquanto estava no cativeiro. Matan Angrast teve armas apontadas para a cabeça durante a gravação de vídeos feitos no cativeiro. E não foi o único. Alon Oel detalhou à família como foi levado pelos terroristas a áreas que estavam sendo bombardeadas. O objetivo era que ele servisse de escudo humano. Ainda não há previsão de quando os reféns poderão deixar o hospital. Na próxima fase do acordo, os terroristas do Hamas terão que entregar as armas. O presidente americano Donald Trump disse que eles concordaram, mas que se não fizerem isso, os Estados Unidos farão. Eles sabem que não estamos brincando, declarou Trump. E no Oriente Médio, um dia depois da libertação de reféns e de prisioneiros palestinos, houve registro de tiros e confrontos. E Israel anunciou que pretende limitar a ajuda humanitária em Gaza. Vítor de la Regina também vai nos trazer mais informações sobre isso. Israel afirma que vai limitar a entrada de ajuda humanitária enquanto o grupo terrorista Hamas não devolver todos os corpos de reféns mortos na faixa de Gaza. Agora à noite, mais 4 corpos foram devolvidos a Israel, mas ainda restam 20 em poder dos terroristas. Uma autoridade do Hamas alegou nesta terça-feira que a destruição na faixa de Gaza dificulta os resgates. O presidente americano Donald Trump disse que o trabalho não está concluído enquanto os restos mortais não forem entregues. O republicano disse que durante as negociações para um acordo, os representantes do Hamas mentiram sobre o número de corpos que o grupo sabia onde estavam. Enquanto isso, os reféns resgatados com vida começam a relatar as crueldades sofridas sob o poder do Hamas. Aos familiares, Avinatan Or, que perdeu 40 quilos de massa corporal, disse ter ficado os 2 anos sozinho. Outro ex-refém, Alon Oel, declarou que o Hamas usou ele como escudo humano em locais que estavam sendo bombardeados. Os ex-sequestrados seguem em observação médica nos principais hospitais do país. Chuvas torrenciais devastam o México, deixando pelo menos 64 mortos e dezenas de desaparecidos. As autoridades disseram que helicópteros e barcos estavam sendo usados para chegar a comunidades onde o acesso rodoviário continua impossível. Esta é uma das notícias para conferir agora no Giro pelo Mundo.
Mais de 300 comunidades no centro e leste do México permaneciam isoladas na terça-feira depois que deslizamentos de terra e inundações varreram a região, deixando mais de 60 mortos. Milhares de soldados e equipes de emergência foram mobilizados para limpar estradas e restaurar o acesso a áreas isoladas por lama e detritos. Autoridades alertaram que dezenas de pessoas continuam desaparecidas e que a escala do desastre em cidades montanhosas remotas ainda não está clara. As fortes chuvas foram causadas pela convergência de duas tempestades tropicais na costa oeste do México, atingindo o final de uma estação chuvosa excepcionalmente intensa. A polícia belga usou gás lacrimogéneo e canhões de água para dispersar dezenas de milhares de manifestantes que encheram as ruas de Bruxelas para denunciar as medidas de austeridade propostas pelo primeiro-ministro Bart De Wever. A manifestação em massa, uma das maiores dos últimos anos, paralisou o tráfego na capital e coincidiu com greves nacionais que cancelaram a maioria dos voos do aeroporto de Bruxelas. O protesto, organizado pelos três principais sindicatos da Bélgica, atraiu entre 80 mil e 150 mil pessoas, de acordo com estimativas. Os manifestantes trocaram tambores, detonaram bombas de fumaça e carregaram cartazes condenando os cortes planejados nas pensões, benefícios de desemprego e assistência médica. O presidente do Madagascar dissolveu a Câmara Baixa do Parlamento na terça-feira, aumentando a crise política depois que uma rebelião militar o forçou a fugir e se esconder. Sua localização permanece desconhecida após uma aparente tentativa de golpe liderada por uma unidade de elite do exército que se juntou a protestos antigovernamentais liderados por jovens exigindo sua renúncia. O país foi dominado por semanas de manifestação que começaram por causa da escassez de eletricidade e água e desde então se transformaram em um movimento mais amplo contra a pobreza, a corrupção e o aumento do custo de vida. O presidente interino da Síria chegou a Moscovo nesta quarta-feira, menos de um ano depois de liderar uma rápida ofensiva rebelde que derrubou um dos principais aliados estrangeiros da Rússia, o ditador Bashar al-Assad. Agora, Al-Shara, que foi recebido no Kremlin com todas as honras, deve exigir a extradição de al-Assad para que ele possa enfrentar um julgamento em casa. Al-Shara, que também cortejou os Estados Unidos da América e o Ocidente desde que chegou ao poder em dezembro de 2024, adotou uma abordagem pragmática com Moscou, permitindo que a Rússia mantenha o controle sobre suas bases aéreas e navais na costa da Síria, apesar de estar em extremos opostos da guerra de 13 anos. E há em Moçambique 1,2 milhões de pessoas poderão ser afetadas pela época chuvosa. Moçambique é um dos países afetados pelas alterações climáticas, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa. O governo admite 3 cenários, podendo afetar de menos de 1 milhão a 4 milhões de moçambicanos. Na previsão intermédia, o governo trabalha com um cenário mais realista que aponta para cerca de 1,2 milhões de pessoas. O que se prevê, do ponto de vista de atingir os moçambicanos, fala-se de cerca de 1 a 2 milhões de moçambicanos que poderão ser afetados. O que aconteceu é que foram desenhados cenários, né? Um cenário primário, que é o cenário mínimo, um cenário minimalista, um cenário intermediário e um cenário gravoso ou crítico. Então, no cenário primário, previa-se menos de 1 milhão de pessoas.
Num cenário secundário, prevê-se entre pouco mais de 1 milhão de 200 a 2 milhões de concidadãos que poderão ser afetados. 14 mil milhões de meticais é o valor necessário para fazer face às ações de prevenção, mitigação e resposta na presente época chuvosa e ciclónica 2025-2026. O Executivo tem um déficit de 8 mil milhões de meticais. Neste momento, segundo Inocêncio Impissa, o Governo dispõe de 6 mil milhões de meticais. No entanto, da parte que temos disponível em termos de capacidade para lidar com isto, estamos a falar de cerca de 6 milhões de meticais, 6 mil milhões de meticais, que é, portanto, uma parte daquilo que foi computado como necessário para este ano, está disponível em meios, em equipamentos e algum dinheiro disponível. E o déficit ainda continua, como fizemos referência, cerca de 8 mil milhões de meticais. Contudo, o Governo assegura que o país está preparado para fazer face a eventuais situações de cheias e inundações durante a presente época chuvosa.